Quantos aqui conhecem, já ouviram falar em Moisés, no profeta Moisés, no patriarca Moisés? Então, pronto. É tão óbvio que nem levanta as mãos, né? Pronto, eu queria ver mãos no ar, né? Queria ver muitas mãos no ar. Todos já ouviram falar de Moisés, muito bem. Em Êxodo, no princípio de Êxodo, né? O livro de Êxodo, capítulos 1 e 2, então nós temos o relato sobre como é que se deu o nascimento de Moisés, o início, a chegada de Moisés a este mundo. E quem não conhece é uma história bem interessante. Mas, o contexto é o povo de Israel, que depois de 400 anos no Egito, cresceu, tornou-se um povo grande, tinham sempre muitos filhos, e assim tornou-se um povo grande, e o povo do Egito, então, os governantes, acharam esse povo pode um dia se levantar contra nós, então vamos escravizá-lo, vamos fazê-los trabalhar para nós, e assim foi, e o povo então tornou-se escravo no Egito. E nesse contexto, como continuavam a se multiplicar muitos, então tiveram uma estratégia que não foi usada só aquela vez, ao longo da história da humanidade tem sido usado mais vezes, infelizmente, que é vamos eliminar as crianças, porque nascem muitas, vamos eliminar algumas. E obviamente era do interesse do Estado, daquela nação, que não houvesse mais homens, que poderiam ser guerreiros, né? Poderiam fazer parte do exército, do levante do povo. Então vamos eliminar as crianças, os rapazes e ficar só com as meninas, as raparigas que forem nascendo. Claro que essa situação para ir lá matar uma criança depois de nascer era difícil, então ainda tiveram mais um plano maquiavélico que era falar com as parteiras. Quando fossem lá ajudar a dar à luz, se fosse rapaz, davam lá um jeitinho de ele não nascer com vida, não é? E se fosse rapariga, nascia à vontade. Então vejam como o ser humano é cheio de ideias, cheio de invenções, e assim foi. E nesse contexto nasce Moisés. E quando ele nasce, a sua mãe veio assim, tem aquela pena natural de mãe. As parteiras não estavam a colaborar, apesar dos governantes terem mandado fazer isso, elas não estavam a colaborar. E assim a mãe de Moisés conseguiu ficar com ele durante alguns mesitos. Só que uma criança é difícil, por mais bem comportada que seja, é difícil passar despercebida, né? Uma criança numa casa. Acabamos por ouvir sempre algum choro, alguma manifestação, então finalmente ela teve a ideia de pôr num cesto e pôr no rio ali, naquele rio onde normalmente as pessoas iam para os seus banhos e coisas assim. E vamos ler aqui em Êxodo capítulo 2 o que acontece, é muito interessante. Êxodo 2, começando no versículo 4, não é? Então, quando nós abrimos aqui, no princípio de Êxodo, segundo capítulo, versículo 4, lemos assim: e a sua irmã, a irmã de Moisés, aquela que mais tarde vamos ver no Êxodo, que é chamada Miriam, que era a sua irmã mais velha, já uma mocinha, uma adolescente, era mais velha do que ele. Ele tinha outro irmão mais velho, que era Arão, né? Certamente nasceram antes dessas leis serem impostas. Então a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca, viu o cesto, no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó, aquela irmã que estava a ver de longe, já estava perto. Chegou ali a filha de Faraó e disse o seguinte: eu irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. Que tal? Boa ideia? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que conveniente, né? Chamou a mãe de Moisés para ser ama dele, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. Olha, então ainda vai ser paga para cuidar do seu filho, não é? Maravilha. E eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, então a mãe trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés significa isso, retirado das águas, não é o significado do nome.
E aconteceu naqueles dias, agora já adulto, Moisés, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e ele sabia que era israelita, vestia-se como egípcio, mas sabia, ele foi criado pela sua mãe, Babilônia. Então ele saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem dos seus irmãos. Olhou a um lado e ao outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Escondeu na areia. Um momento na vida de Moisés, o grande Moisés, né? A quem nós tanto respeitamos. Bom, por conta desse assassinato, ele acaba por fugir do Egito. Foge dali porque queriam matá-lo, por ter matado um egípcio. Os egípcios queriam matá-lo. Vai à terra de Midian, encontra ali uma jovem, passa a viver com a família dela, com o sogro, não é? Uma família, muitas meninas, a que ele escolheu, aquela que foi dada a ele foi a Zípora. Nascem-lhe 2 filhos, Gerson e Eliezer. Já agora, quem estiver pensando em ter uma menina, tem aí o nome, Zípora, ok? Não é? Então, essas coisas acontecem na sua vida, ele se torna pastor de rebanhos, ali, muda radicalmente de vida, foi criado na corte, ali, não é? Aprendeu a obedecer a Deus, a vida dele mudou muito. E depois ele volta ao Egito, e agora ele volta para enfrentar o faraó, em nome de Deus. E quando sai com os israelitas do Egito, as coisas ficaram todas tranquilas. Infelizmente não. Teve que enfrentar também a revolta do seu próprio povo. Muitas vezes o próprio povo revoltado contra Deus e contra Moisés. Em Êxodo 18, nós lemos que sobre Moisés, quando o povo de Israel estava a atravessar aquele deserto, sobre Moisés foi levar Zípora e os seus 2 filhos a Moisés. Então nós ficamos a perceber que quando Moisés foi fazer aquela tarefa toda, muito forte, ele deixou a mulher e os filhos em casa, com a família do sogro, e foi enfrentar o faraó e sair com o povo do Egito. Então, a certa altura, o sogro Moisés leva a filha e leva os 2 netinhos para Moisés. Está em Êxodo 18, também é muito interessante ler aquele capítulo. E nós encontramos no livro dos Números. Então, quem não sabia, há um livro na Bíblia que chama Números. Não é? Às vezes a pessoa não sabe e fala, mas qual é o número? Não, é um livro. O livro chama-se Números. Então, no livro dos Números, capítulo 12, nós encontramos o seguinte. Números, capítulo 12. Eu gostaria de ler convosco. Podem abrir, por favor? Números 12, começando no primeiro versículo. Números 12. Começando no primeiro versículo. Então eu passo a ler. E falaram Miriam e Arão, aquela irmã mais velha, não é? Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita ou cuxita, dependendo da tradução, da versão da Bíblia. Com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Essa mulher cuxita é a tal Zípora. Né? E daqui ele tem. Então os irmãos disseram, olha, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu esta contenda, este ciúme, esta discriminação, podem chamar esse racismo, né? O Senhor ouviu. E era o homem aqui que eu quero que tenhamos atenção. E era um homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Bem diferente do Moisés de Êxodo 2, não é? Mais do que todos os homens sobre a face da terra. Nós não sabemos bem por que ele é chamado de manso, o que é que se passou aqui, mas podemos depender pelo contexto, que é porque Moisés deixa o assunto nas mãos de Deus. Ele não a toma pelas suas próprias mãos, ele não tenta resolver, ele não faz um grande discurso, ele não descose os irmãos ali na frente da congregação. Ele é ok, então vocês pensam assim, vamos ver o que é que Deus acha. Vamos deixar nas mãos de Deus. Ele agiu com mansidão.
As mensagens durante essas últimas semanas têm sido sobre a vida no reino de Deus. A vida daqueles que pertencem a Jesus, que fazem parte do povo de Deus. Como é a vida no reino de Deus? Onde o caráter de Cristo está sendo formado em cada um de nós. Quer queiramos, quer não, quer admitamos, quer não, quer gostemos ou não, o caráter está a ser formado. Depende de nós, ele ser formado mais ou menos. Mas o caráter de Cristo está a ser formado no povo de Deus, no povo que pertence ao reino de Deus. E é este povo, ou acerca deste povo, que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, já estão a imaginar o que eu vou ler, não estão? Mateus 5, versículo 5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes, abençoados, bem-aventurados. Obviamente o significado da palavra manso na Bíblia não é aquele que hoje nós usamos, né, na nossa cultura. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Deus e amor, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, por exemplos tão vivos como este de Moisés, que foi transformado pelo teu poder. E nós queremos aprender com ele e, sobretudo, com Jesus, acerca dessa característica tão importante da vida no reino de Deus, do caráter de Cristo que está a ser formado em mim e em cada um de nós que seguimos a Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar atentos, a ouvir a tua voz acima de toda e qualquer outra voz. Que a tua palavra encontre morada em nós, seja uma semente que brote, germine e dê fruto. A 30, a 60 e a 100 por um, como diz a palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curiosamente, esse versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está a dar um novo significado a uns versículos que há num salmo. Vamos ver aqui esse salmo, é o Salmo 37, Salmo de David. Então é um novo sentido, uma adaptação, como eu disse, um novo sentido, aquilo que nós já encontramos nesse salmo, Salmo 37, começando no versículo 1. E eu quero ler vários versículos desse salmo, não o salmo todo, mas gostaria de ler, e nós vamos encontrar versículos onde essas ideias de Jesus já estavam ali, mesmo no Antigo Testamento. Salmo 37, começando no versículo 1. Ok? Estamos todos juntos? Então diz assim o salmista: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Uma dica, isto parece um pouco uma pessoa que tem mansidão. É uma dica. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a gordura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se deleitarão na abundância de paz. No Salmo, obviamente, quando isto foi escrito, as pessoas pensavam, e o próprio Davi certamente, sobretudo na terra prometida, na Canaã, né? Aquele espaço hoje onde estão Israel e Palestina, terra prometida a Abraão. Era isso que estava sobretudo nas suas mentes. Hoje, não é? Com aquilo que Jesus diz, então o significado ele é atualizado, ele é redimido, ele é
colocado num novo contexto e tem pelo menos dois sentidos, esse herdar a terra. O que isso significará na mente de Jesus quando ele diz isso e o que deverá significar na nossa mente? Em primeiro lugar, obviamente está a falar, para fazer também uma metáfora escatológica, falar sobre o futuro, sobre novos céus e nova terra, está a falar também sobre isso. Herdará a terra, herdará os novos céus e a nova terra. Este é um dos sentidos que foram prometidos a quem? Pedro fala bem sobre isso. Eu não vou pedir para abrir, mas apontem para ler depois. Está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Eu passo a ler. A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aquela terra prometida a este povo. E o mais impressionante é que todos são bem-vindos a fazer parte desse povo. É possível nós entrarmos nesta geração, neste povo, nessa nação, fazermos parte dele, por meio de Jesus. E é isso que João diz muito bem, em João 1,12, nós conhecemos bem o texto. Mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então fazem parte da nação santa, da geração eleita, do povo adquirido por Deus, aqueles que receberam Jesus, ou em outras palavras, creram no seu nome. Crer no nome de Jesus é crer na sua autoridade, crer na sua missão, crer na sua pessoa, crer no que ele diz acerca de si próprio, crer na sua obra, que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, por mim, por nós, pela humanidade. Então, crer no seu nome é crer na sua autoridade, crer na sua palavra, nos seus ensinos, na sua pessoa e na sua obra. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, parte dessa família, desse povo, dessa nação, dessa geração eleita, a saber, os que creem no seu nome. É Pedro também que diz no primeiro capítulo, apontem lá, 1 de Pedro 1, 13 e 4. 1 Pedro 1, 13 e 4, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus, guardada com Deus, para aqueles que fazem parte desta geração, desta família, dessa nação. Está guardada para nós e podemos ser todos, né, herdeiros desta herança impressionante. Mas eu creio que o sentido aqui de Jesus não é só em termos escatológicos, do futuro, do fim dos tempos, quando nós morremos ou quando Cristo voltar. Ele está falando também sobre dar a terra agora. Agora alguém diz, opa, eu sempre quis ter um lote, né? Não é isso, né? É dar a terra num sentido muito mais amplo, muito mais significativo, muito mais do que posses terrenas. Posses terrenas são boas, podem nos ajudar, podem fazer bem, mas Jesus está falando sobre uma coisa muito maior, muito melhor do que termos propriedades nesta terra. Herdam também agora, num sentido figurado, mas muito real. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, eu vou citar vários versículos hoje, então, se quiserem apontar para ler depois, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Paulo fala assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Quem está no reino de Deus, quem faz parte da família de Deus, é como quem não tem nada, mas possui tudo. Porque Deus providencia o que nós precisamos para cada momento, cada circunstância, cada ocasião. Ele providencia aquilo que nos faz falta. Ele está a cuidar de nós. Como tendo nada, mas possuindo tudo, diz o apóstolo Paulo. Quando lerem esse texto, em 2 Coríntios capítulo 6, leiam também o contexto. Não fiquem só no versículo 10, o contexto também é muito interessante. Então, para facilitar um pouco,
eu vou dizer que a pessoa que tem mansidão, essa mansidão que é produzida por Deus em nós, tem uma ou mais das características seguintes. Atenção, vejam lá. Se coincide com a mansidão como nós pensamos na nossa cultura atual, né? Então é uma pessoa que nós poderíamos chamar uma pessoa resolvida, né? Resolvida. É uma pessoa bem consigo própria. Ela sabe bem. Ela sabe que ela tem significado aos olhos de Deus. Não interessa o que pensam os outros. Ela tem significado. Que ela está segura nas mãos de Deus. Tem segurança. Não importa o que acontecer. E aceita por Deus. Plenamente aceita. Exatamente como é. Não precisa melhorar nada. Ela aceita como é. Sabe que Deus vai transformar a nossa vida. Mas nós somos aceitos exatamente como somos. A nossa cultura, a nossa raça, a nossa família, a nossa cor, nossa estrutura, nosso tamanho, qualquer coisa, não é, que tenhamos, nosso estudo ou falta dele, não é? Como nós somos aceitos por Deus como somos. Essa pessoa é forte e confiante, enquanto ao mesmo tempo é gentil e é humilde. Será que é possível? Forte e confiante, enquanto é gentil e humilde. Eu aproveito para dizer que a formação Liberdade em Cristo, para quem já falou que fez, nós tratamos disso, né, dentro de algumas das sessões. Então, quem ainda não fez, quem já fez e gostaria de repetir, falem conosco, por favor. Eu creio que isto acrescenta muito à nossa vida cristã. Outras características de uma pessoa que tem mansidão. Essa mansidão que Deus produz em nós. É uma pessoa ensinável. Ela não acha que sabe tudo. É ensinável. Por outro lado, ela não tem nada a provar. Ela faz o seu melhor porque é certo fazer o melhor. Não é porque tem que provar a alguém que sabe ou que pode. Não é? Faz porque realmente é aquilo que deve fazer. Encontra propósito e significado na vida. A sua vida, não importa o que seja fazer. Pode ser um escravo no Egito e pode ser um empresário, não é? Não importa o que esteja a fazer, encontra significado e propósito na sua vida. A sua vida tem propósito. Está ali onde está naquele momento, bom ou mal, difícil ou menos difícil, mas há um propósito. Deus está a usar aquele momento para um bem maior, para realizar alguma coisa. Há significado. Faz sentido. Embora eu não perceba perfeitamente, eu creio que faz sentido aos olhos de Deus. Sabe qual é o maior impedimento de desenvolver a mansidão em mim, em cada um de nós? É uma palavra simples. Chama-se orgulho. Esse é o maior impedimento. É que nós não queremos quebrar, não queremos mudar. Nós queremos continuar a ser como somos. Os outros que mudem. Eu sou assim. O orgulho impede-nos de ver essa característica desenvolvida em nós. Eu vou mencionar só mais algumas características. Tem domínio próprio, não se deixa controlar pelas circunstâncias. As circunstâncias são muito adversas e a pessoa continua confiante em Deus, é esperar em Deus. É confiar, vai fazendo, vai dando os seus passos, não é parada, não é sentado em casa ou debaixo da bananeira. Não, ela anda, trabalha, faz o que tem que fazer, mas confia que Deus está aqui. Deus está a cuidar, Deus está a mostrar o caminho, Deus está a capacitar. Ele sabe todas as coisas que eu não sei, Ele sabe. Não é? Então não se deixe controlar pelas circunstâncias, não é dominado pelo estresse, pela tensão. Não estou a dizer que não tenha, de vez em quando, algum estresse, alguma tensão, porque a vida é cheia disso. Mas não se deixe dominar por isso. É uma coisa muito diferente. Vive aquilo que Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler? Mateus 11, 28 a 30. Jesus fala aos seus discípulos e fala a nós hoje. Ele fala assim, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Na verdade, eu parei no versículo 29. 30, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou ao contrário, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas, atenção, o que é que dizia o Salmo 37, versículo 11? Lembram-se? Salmo 37, 11 diz, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de
paz. Paz no meio da tempestade. Paz na confusão. Paz na pandemia. Paz na guerra na Ucrânia. Paz. Se deleitarão na paz. Eu sei, paz na guerra ficou estranho, mas é assim mesmo. Com Deus é assim. A Débora ali compartilhou comigo esta semana, minha filha, um reel do Instagram do Craig Groeschel. E eu vou ler aqui porque é tão edificante. Ele diz assim, olha, já fazia parte de uma pregação dele. Ele falava assim sobre a paz. Jesus ensina que a verdadeira paz não se encontra na ausência de problemas. A verdadeira paz encontra-se na presença de Jesus. Na presença de Deus. Porque problemas vai haver sempre. Então a verdadeira paz não tem nada a ver com a ausência de problemas, tem a ver com a presença de Deus. A presença de Jesus. Esta é a verdadeira paz. E os benefícios, queridos, serão sempre muito maiores do que as eventuais perdas. Haverá perdas, com certeza. Haverá momentos muito difíceis de nós agirmos com mansidão. Serão complicados e vai parecer que estamos a perder. Mas os benefícios, acredite, serão sempre muito maiores. Bom, temos falado sobre a terra que herdamos. Vamos falar um pouco mais sobre a mansidão. Então, eu queria dizer uma notícia que eu não sei se é boa ou má, mas que no reino de Deus a mansidão não é opção. Não podemos sair daqui e dizer, bom, esta mensagem não foi para mim, porque eu não preciso, não quero, não, no reino de Deus a mansidão não é opção, é fruto do Espírito. E se temos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo está a produzir esta característica. Nós, pelo nosso orgulho, podemos não crer, podemos abafar, podemos recusar, mas o Espírito Santo está a produzir esse fruto na nossa vida. É fruto do Espírito. Para quem não sabe, lá em Gálatas 5:22 tem essa lista. Gálatas 5:22. Apontem também para ver depois. Quando Paulo diz assim aos Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, uma palavra mais fácil, bondade ou gentileza, benignidade ou misericórdia, fé ou fidelidade, mansidão ou temperança e domínio próprio. Lá eu falei duas coisas para ficar mais fácil de perceber. Né? Esse é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, fé ou fidelidade, mansidão ou temperança e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Isso é que o Espírito Santo está a produzir em mim. Quer eu queira ou não, quer eu permita ou não, é isso que Ele está a fazer isso em cada um de nós. Portanto, não é opção, é fruto do Espírito. E é o único combate verdadeiramente eficaz contra as obras da carne. Onde é que estão as obras da carne? Alguns versículos antes. Então, quem abriu em Gálatas 5:22 é só ler os versículos antes, 19, 20, 21. E provavelmente qualquer um de nós, já de se identificar com uma ou outra obra da carne, vamos dizer, oh meu Deus, ainda isto está de alguma forma a aflorar em mim. Mas o único combate eficaz contra a obra da carne na minha vida, nas nossas vidas, a vida da igreja, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que muda isso, que pode mudar, tem poder para mudar isso, para combater e derrotar as obras da carne nas nossas vidas. A mansidão não é fraqueza. A mansidão, no sentido bíblico, não é fraqueza. Muito pelo contrário. É poder, é força sob controle. É poder, é força dominado pelo Espírito Santo. Está vendo? Temos força, temos poder, queremos justiça, queremos fazer tudo o que é certo, queremos corrigir o mundo, não é? Mas não pode ser a maneira do mundo. Então está controlado por Deus, pelo Espírito Santo. É interessante, não é? Isso, que essa força, esse poder sob controle, não é? É algo que vai se expressar sem ser rude nem arrogante. Sem ser rude nem arrogante. Algumas características da mansidão. Alguns estão a pensar, como eu, estamos longe, não é? Estamos longe. Mas o importante é estarmos no caminho. Né? Estamos no caminho, vamos juntos, vamos nos animando uns aos outros. A importância disso é tão grande que Paulo não fala só aos Gálatas sobre o fruto do Espírito.
Ele fala aos crentes em Éfeso, está em Efésios 4, 1 a 3, eu não vou ler agora, Efésios 4, 1 a 3. Fala aos Colossenses, na carta à igreja de Colossos, capítulo 3, versículos 12 e 13. Este eu vou ler. Colossenses 3, versículos 12 e 13. 12 e 13 de Colossenses. Então ele fala assim, olha, meus amados, aí na igreja de Colossos, meus amados, na igreja em Carcavelos, ok? Vamos ouvir a carta que Deus escreve para nós hoje. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos quer dizer separados para Deus. Santos e amados, de ternos efetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade ou paciência. Suportai-vos uns aos outros. Suporta lá. Tenha paciência. Nós também temos os nossos defeitos. Vamos suportar o defeito do outro. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu sei, a fasquia é alta, é bastante alta. Mas se não fosse assim, não valeria a pena. Mas é uma fasquia, eu achei que qualquer atleta, não é? Põe a fasquia baixinha, não, pode fazer 100 metros em 10 minutos. 10 minutos, vou rastejando, não é? A fasquia tem que ser alta, não é? E a fasquia é alta mesmo. Mas com Jesus é possível, porque nós podemos e devemos aprender com Ele. Só assim, aprendendo com Jesus, que é manso e humilde de coração. Aquele que consegue viver de uma forma a expressar a mansidão de Deus que está a ser produzida em nós, é uma pessoa que tem consciência da sua posição em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E então, não importa aquilo que o mundo acha que eu sou ou que deixo de ser, eu sei quem eu sou em Cristo. Então eu vou continuar a viver a minha vida, a trabalhar com honestidade, com integridade, a criar os meus filhos nos caminhos de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Tenho consciência da minha posição nele. Outro tema que nós falamos bastante durante aquela formação, liberdade em Cristo. Jesus diz em Mateus capítulo 11, eu vou repetir, versículos 28 e 29, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Alguém cansado e sobrecarregado hoje? Vinde a mim, não é só fisicamente. Aqui é muito mais do que o fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Está difícil, não está? Muita coisa na vida, está difícil. Mas Jesus faz um convite hoje. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei, sabe o quê? Descanso para as vossas almas. A paz que excede todo entendimento. Deleitar-se na paz, mesmo no meio do caos, da confusão, da guerra. Deleitar-se na paz de Deus. Sim, a vida do reino é assim. O caráter de Cristo está a ser formado em cada discípulo de Cristo. Concordam com isso? O caráter de Cristo está a ser formado em nós. O Espírito Santo está produzindo o seu fruto. O reino de Deus é assim. Bem-aventurados os mansos, aqueles em quem o Espírito Santo está produzindo o seu fruto, porque herdarão a terra. Não somente no futuro, que pode ser hoje ou daqui a muitos anos, mas agora. Agora herdamos a terra num sentido muito real e muito além de propriedades desta terra. E a mansidão, creio, será largamente recompensada. Não somente no futuro, mas também agora. Sim, o convite é para todos. Todos nós, eu acho que todos nós precisamos ouvir esse convite de Jesus e atender esse convite. Ir ao encontro de Jesus neste dia. Vamos colocar de pé, vamos numa expressão de ir ao encontro de Jesus. Se não quer ir ao encontro de Jesus, fique sentado, não há problema. Ninguém vai achar mal. Vai ficar triste, mas não vai achar mal, né? Então vamos colocar de pé, vamos ir a Jesus. Ele está a convidar-nos hoje, como convidou naquele dia, convida-nos hoje. Agora mesmo, vinde a mim, aprendei de mim. Vamos a Jesus juntos. Vamos aprender com Ele juntos. Ele que é manso
e humilde de coração. E encontraremos descanso para as nossas almas. Individualmente, nossas famílias, nossa igreja, nosso ambiente, e mesmo no caos, na confusão. Lembre-se, não é na ausência de problemas, é na presença de Deus que temos a verdadeira paz. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pensar um pouco sobre aquilo que Deus nos falou neste dia, o que é que Deus falou ao seu coração. Aqueles que estão a acompanhar também online, o que é que Deus falou ao seu coração neste dia, nesta celebração que estamos a fazer? O que é que Deus falou? O que é que Deus está a falar? Qual é o consolo que Deus está a dar? Qual é o desafio? Qual é a correção? Qual é a mudança? Nós sabemos que precisamos deixar Deus fazer em nós, formando o seu caráter, o caráter de Cristo, produzindo em nós o seu fruto. Ó Deus, Pai, Tu vês cada um de nós neste momento, ó Deus, aquilo que estamos a passar, ó Deus, as lágrimas dos Teus filhos, Tuas filhas, neste momento, ao reconhecer a necessidade urgente que nós temos de que o caráter de Cristo seja formado em nós, que o fruto do Espírito seja produzido em abundância na nossa vida. Ó Deus, para que possamos viver nos deleitar nesta paz, descendo todo o entendimento, na presença de Deus nas nossas vidas. Pai, nós pedimos, continua a trabalhar em mim, em cada um de nós, a Tua igreja aqui reunida neste dia, aqueles que estão acompanhando online, continua a trabalhar em nós, a nos convencer. Não nos deixe sair daqui, ó Pai, e esquecer aquilo que o Senhor está a pôr no nosso coração, aquilo que o Senhor está a chamar a nossa atenção. Não nos deixe esquecer, ó Deus. Queremos dar passos, queremos caminhar nesta direção, queremos andar juntos no caminho que o Senhor nos convida a trilhar. Aceitamos o convite de Jesus nesta manhã. Vamos a Jesus. Queremos aprender com Jesus. Pai, neste dia também nós queremos colocar dentro de Ti aqueles que nos ouvem e que ainda não fizeram aquela primeira decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu creio no nome de Jesus, na Sua autoridade, na Sua pessoa, naquilo que Ele disse acerca de si próprio, nos seus ensinamentos, na Sua pessoa, na Sua obra, na Sua morte, o sepultamento e ressurreição ao terceiro dia, por mim. Se há alguém nesta manhã que ainda não fez essa decisão, ó Deus, continua a atrair, continua a convidar, porque tudo começa ali. E nós sabemos que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Que haja salvação nesta casa, neste dia, que haja salvação online, que haja pessoas que realmente entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. E procurem se identificar com Ele de todas as maneiras, incluindo as águas do batismo, identificando-nos com a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem estar sentados, nós já vamos terminar. Quero só me despedir de quem está a acompanhar online. Então, obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe a sua semana, tudo corra bem e até breve. Se puder vir ao piquenique, mesmo que esteja em outra parte do planeta.